Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer nosso comentário ao Evangelho de São Mateus, nosso 99º encontro. Trabalha Mateus, capítulo 27, 32 a 44. Ouçamos nosso texto. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas dele. E ficaram aí sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à direita, o outro à esquerda. As pessoas que passavam por aí o insultavam balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei e anciãos, também zombaram de Jesus. A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confio em Deus, que Deus o livre agora, se é que o ama, pois ele disse: Eu sou filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 bandidos que foram crucificados com Jesus o insultavam. Versículo 32. Quando saíram, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Cirene é uma cidade do norte da África, na Líbia. Mateus não nos diz por que Jesus não carrega sua cruz. Provavelmente ele enfraqueceu durante a flagelação e os soldados quisessem que ele chegasse vivo para ser crucificado. A presença deste Simão recorda a ausência de outro Simão, isto é, Pedro, que estava ausente, que havia negado a morte de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23. E que tinha declarado sua fidelidade a Jesus até a morte. Mateus capítulo 26, 33 a 35. Mas Pedro negou, Simão Pedro negou. Mateus capítulo 26, 69 a 75. Na ausência de Simão Pedro, o outro Simão africano carrega a cruz de Jesus. Simão se vê constrangido, obrigado a carregar a cruz de Jesus. No Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 21, se conhece o nome dos filhos de Simão, Alexandre e Rufo. Provavelmente pessoas conhecidas no meio dos discípulos de Jesus. Na cena, nenhum dos 12 estavam presentes. Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Evangelho de João está lá, o discípulo amado. Simão aparece como discípulo perfeito ao carregar a cruz de Jesus, pois se identifica com Jesus, o Mestre. Simão, com o gesto de carregar a cruz, ele se torna impuro, não poderá então celebrar a Páscoa dos judeus. Sua situação é uma situação de maldito, devendo carregar em seu próprio ombro a violência dos outros. Versículo 33. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Roma procurava sentenciar e crucificar prisioneiros em lugares públicos. Flávio Joséfo recorda que Tito, que entrou no ano 70 em Jerusalém e a destruiu, preferia crucificar os prisioneiros fora de Jerusalém, devido à cidade sitiada
a fim de forçar os judeus a se renderem. Guerras Judaicas, livro 5, do capítulo 449 e 451. O Gólgota era um pequeno relevo diante das portas da cidade de Jerusalém. A tradição coloca neste Gólgota, lugar da caveira, os restos de Adão, o primeiro homem. E ali é plantado a árvore da vida, a cruz de Cristo, que se ergue sobre o crânio de Adão, que quis roubar a igualdade com Deus. A vontade de Adão de ter poder divino deu a morte a ele e a seus filhos. Sobre sua cabeça agora desce o sangue de Jesus inocente, que na sua fraqueza tem poder de dar a vida. O Gólgota ficava próximo a uma pedreira abandonada. Versículo 34. Aí deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. A referência do vinho misturado com fel nos lembra o Salmo 69, versículo 21. Um salmo de lamentação, no qual o justo perseguido clama contra seus inimigos para que Deus o liberte. A bebida era uma zombaria, um sarcasmo. Uma forma de aumentar o suplício. Bebida misturada com fel. Fel aqui era uma planta e seus frutos eram excessivamente amargos. O objetivo do vinagre e o fel é para entorpecer o condenado. Assim, dar de beber vinagre com fel seria uma espécie de narcótico. Era parte do cerimonial macabro da crucifixão. Jesus rejeita a bebida, visto que os que escarneciam de Jesus foram justamente os que ofereceram a bebida como um paliativo. Neste contexto, se entende que Jesus rejeita beber. Tomar o vinagre com fel que os inimigos deram a Jesus seria renunciar ao compromisso de Jesus com o Pai. O oferecimento do vinho com fel, vinagre, a mirra, já havia começado no Getsêmani, onde Jesus vai fazer a vontade do Pai. Assim, o vinho com mirra de Marcos, Mateus, vinagre, vinho, azedo com fel, mostra essa realidade de poder zombar de Jesus. Versículo 35. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas dele. Jesus havia predito a crucifixão, Mateus capítulo 20, versículo 19, e capítulo 26, versículo 2. A multidão exigiu que Jesus fosse crucificado, Mateus capítulo 27, versículo 22. E Pilatos ordenou que Jesus fosse crucificado, Mateus 27, versículo 26. Os soldados executam o trabalho costumeiro com frio realismo e repartem entre si as poucas vestes de Jesus. Salmo 22, versículo 19. A cruz é o trono de Jesus. A herança de Jesus pertence agora àqueles que o crucificaram, que sortearam a veste de Jesus. Versículo 36. E ficarais sentados montando guarda. Depois dos soldados terem entronizado Jesus na cruz, ficam aqui a observá-lo. Serão testemunhas do julgamento de Deus Pai. Se refere aqui à vigília dos guardas, a fim de assegurar a paixão daquele que foi condenado à morte de cruz.
versículo 37. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. A inscrição com o título ou a razão da condenação fazia parte dos suplícios oficiais. O texto irônico foi imposto provavelmente por Pilatos, como encontramos em João, capítulo 19, versículo 19 a 22. Os judeus viam neste letreiro uma reivindicação de Jesus de ser Messias Cristo. Para os romanos, era sinal de rebelião contra o imperador César. Essa inscrição era colocada em cima da cruz, e assim todos poderiam ler que Jesus é o Rei dos Judeus. E justamente por ele ser judeus, isso lhe custou sua vida e a morte vergonhosa na cruz. Versículo 38. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à direita, o outro à esquerda. João e Tiago queriam estar à direita e à esquerda de Jesus. Mas Jesus afirmou: não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais ele mesmo preparou. Mateus capítulo 20, versículo 23. Os discípulos fogem quando Jesus é preso. Os ladrões aparecem como escolta do suposto rei. Também vemos a referência em Isaías, capítulo 53, versículo 12. Foi contado entre os pecadores. Também a esses o Pai designou os lugares à esquerda e à direita. Agora, João e Tiago não poderão seguir Jesus naquele momento. Seguirão mais tarde. Versículo 39. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça. Conforme o Salmo 22, versículo 8, 109, versículo 25, é um gesto de zombaria. Fazem caretas, meneiam a cabeça. Lamentações, capítulo 2, versículo 15. A comunidade do mal aqui se aglomera. Não encontra Jesus palavra alguma de conforto. Não existe o compadecimento do povo, mas vemos o sarcasmo, a zombaria. A multidão não reconhece o Cristo, o Filho de Deus, que é crucificado com insulto. Versículo 40. E dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Destruir o templo e construí-lo em 3 dias foi a acusação que foi feita diante do Sinédrio a Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 61. A referência de Jesus afirma que o santuário destruído é ele, e que em 3 dias virá reconstruí-lo, isto é, a sua ressurreição. Se és filho de Deus, lembre a tentação do diabo dirigida a Jesus no deserto, quando o diabo diz: se és filho de Deus, joga-te para baixo. Mateus capítulo 4, versículo 6. Os que estão diante da cruz pedem a Jesus crucificado para demonstrar publicamente a sua filiação divina. Salva-te a ti mesmo. E dizem: descem da cruz. No texto São Marcos, os escárnios motivam-se na pretensão do condenado de destruir o templo. Marcos capítulo 15, versículo 29. De ser o Messias, o Rei dos Judeus. Marcos capítulo 15, versículo 32. Mateus insiste no título Filho de Deus, que exprime a fé da Igreja. O crucificado não é somente o justo que sofre inocentemente, mas ele é também o Filho de Deus suspenso na cruz. Sair da cruz faz com que Jesus estaria cedendo às sugestões satânicas de Satanás,
oferecendo espetáculo à multidão. A crucifixão não desmente a filiação divina de Jesus. Jesus na cruz é o Filho obediente ao Pai. Jesus manifesta a fidelidade ao Pai, que o colocou na cruz e o manteve nela. Como servo, rei, fiel e filho, ele dá a sua vida. Jesus sabe que não pode se salvar da cruz, mas confia na obra salvífica do Pai, realizada por meio dele. Versículo 41. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, junto com os doutores da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. O sinédrio, como a multidão, como também foi feito pelos soldados, zombavam de Jesus. As autoridades de Jerusalém se juntam para humilhar Jesus. Eles conseguiram a pena de morte para Jesus, porque era o que eles queriam. O sinédrio esqueceu que é Deus quem salva. Não reconhecem que a obra da salvação de Deus estava sendo realizada por Jesus. Ele estava cercado de pessoas que desprezavam Jesus e sua obra salvadora. Versículo 42. A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Desce agora da cruz e acreditaremos nele. Rei de Israel significa Messias. Vemos uma referência ao livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 18 a 20. E ao Salmo 22, versículo 9. Recorreu ao Senhor que o ponha a salvo, que o livre, se é que o ama. Se este justo é filho de Deus, este o auxiliará e o arrancará das mãos de seus inimigos. Nós o condenamos à morte vergonhosa, pois diz que a quem olha por ele. Sabedoria, capítulo 2, versículo 18 e 20. Jesus não pode salvar a si mesmo, mas ele perde-se para nos salvar. Desce agora da cruz, querendo desligar a cruz da pessoa de Jesus, desligando a salvação realizada na cruz. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Se Jesus descesse da cruz, nós não seríamos salvos. Ele não seria o Senhor nem Messias. Se eles não acreditaram nos sinais realizados por Jesus, não acreditariam nem mesmo se Jesus descesse da cruz. É uma retórica do sinédrio. Recusavam reconhecer Jesus e agora não poderão reconhecê-lo. Versículo 43. Confiou em Deus, que Deus o livre agora, se é que o ama, pois ele disse, eu sou filho de Deus. Os judeus rejeitam a profissão de fé dos cristãos, que afirmava a filiação divina de Jesus. No judaísmo, Jesus crucificado era um maldito por Deus. Para os cristãos, a crucifixão de Jesus fazia parte do desígnio do Pai. Jesus foi fiel ao Pai. As autoridades judaicas não foram capazes de entender o sentido da filiação divina de Jesus. Viam a sua humanidade crucificada, mas não acreditavam que naquela humanidade se escondia a sua divindade, a filiação divina. Versículo 44. Do mesmo modo, também os dois bandidos que foram crucificados com Jesus o insultavam. Para São Lucas, somente um insultava Jesus. Lucas, capítulo 23, versículo 39 a 43. Enquanto o outro recorria a Jesus, pedindo, suplicando para que ele se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Mateus afirma que os dois insultavam Jesus. Mateus não faz distinção entre os dois que foram crucificados com Jesus. Porém, Mateus, a zombaria termina com os dois bandidos. São Jerônimo, comentando este versículo em seu comentário, Evangelho de São Mateus, explica as diferenças das tradições entre Mateus e Lucas.
dizendo que no início os dois insultavam Jesus, mas depois de ver os sinais cósmicos que se manifestaram na crucifixão, um deles se arrependeu. Jesus veio zombado por 4 vezes na cruz. Primeiro, destruição do templo. Mateus 27, versículo 40. Segundo, a outro salvou e a si mesmo não pode salvar, se és filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 11. Terceiro, rei dos judeus. Mateus capítulo 27, versículo 42. E os dois crucificados com Jesus. Ao observar Jesus colocado numa cruz, se pode entender, se for observado por uma pessoa indiferente e distante dos acontecimentos da paixão. Nesse lado, eles viriam Jesus fracassado, aparente fracasso visto aos olhos humanos. Ele que foi enviado pelo Pai, que realizou tantos sinais, não pôde salvar-se. Então, as pessoas de fora iam pensar em Jesus fracassado. Ele que confiava no Pai, no final, veio abandonado pelo próprio Pai. Um homem divino que não empregou sua força vai resultar numa pessoa ridícula para a multidão, os sinédrios ladrões. Jesus se revelou um rei messiânico que não se imporá pela força. Ele é um vitorioso na cruz, mas é ali que se deve reconhecer Jesus. Para os discípulos de Emaús, foi uma decepção, mas eles não entenderam o sentido da paixão de Cristo, até o momento em que Jesus se faz presente na fração do pão. Vemos a multidão no caminho do Gólgota. Aqueles que zombam de Jesus, dentre eles os caminhantes, que estão ali presentes, são ocasionais, estão no caminho público. Nada tinha a ver com Jesus, mas o injuriavam, meneavam a cabeça, balançavam a cabeça, como sinal de zombaria. Vemos a zombaria aos pés da cruz, daqueles que reprovam Jesus, que havia falado da destruição do templo, Mateus capítulo 26, versículo 61. E colocam Jesus como um ser ridículo, que pretendia ser o Filho de Deus. Eles se personificam Satanás, que tentou Jesus, se és Filho de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 3, versículo 6. Agora os judeus fazem o papel de Satanás, querendo tentar Jesus na cruz. Mas Jesus vence a tentação diabólica cumprindo a vontade do Pai, deixando sua salvação nas mãos do Pai. Quanto aos dirigentes judaicos, o Sinédrio, pronunciam também contra Jesus e escarnecem dele. Junto à cruz, o Sinédrio dizia, zombando, salvou a outros e não pode salvar a si mesmo. És o rei de Israel, desça da cruz. Iremos crer nele. Colocou sua confiança em Deus, que ele o liberte, pois disse, sou filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 41 a 43. Jesus, desde o decreto de que seria crucificado, foi vítima de zombaria. Essa zombaria estava querendo desacreditá-lo e humilhá-lo. Ele que se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Ele foi fiel ao Pai. Quem tinha de aprender a obediência era a humanidade, assumida pelo Filho de Deus. Ele precisava ser verdadeiramente Deus, porque só Deus pode salvar. Ele precisava ser verdadeiramente homem, porque era a humanidade que precisava ser salva. Ora, vencendo a antiga desobediência,
pela obediência na cruz, Jesus manifestava seu poder divino, aceitando a tentação, não aceitando a tentação de descer da cruz. Porque se ele descesse, nós não seríamos salvos, pois a antiga desobediência ainda permaneceria. Então, esse é o nosso comentário. Vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.